Olá pessoal, tudo bem? Então já aproveitei que eu estou com um tempinho aqui e vou fazer um vídeo com vocês, um vídeo como sempre de extrema importância, tentando entender por que o brasileiro ele não procura um cardiologista. Porque mesmo sabendo que 1/3 das pessoas vão morrer de doenças cardiovasculares, ou seja, vão morrer de infarto, de derrame, porque mesmo assim as pessoas deixam para procurar o cardiologista só quando o coração já está doente, só quando já está passando mal. Vamos tentar entender isso aí? Então vem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, como eu estou falando, por que as pessoas não fazem a prevenção? Por que as pessoas não procuram o cardiologista antes das doenças aparecerem? Por que não fazem a profilaxia da sua saúde? Por que deixam para depois, para cuidar do coração só a hora que ele fica doente? Vamos tentar entender isso aí? Então, com relação às doenças do coração, a gente sabe que os principais fatores de risco, eles não dão sintoma. Então, o grande segredo, por que as pessoas não procuram atendimento de cardiologia para fazer um check-up, para fazer a tua rotina? Porque o paciente não sente nada. Então, o paciente ali que está com pressão alta, por exemplo, a pressão dela está de 19/10. Muita gente acha que vai sentir uma baita de uma dor de cabeça, ou vai sentir uma tontura, ou pode ter dor no peito. Mas a gente sabe que não. A grande maioria dos hipertensos, mesmo aqueles com a pressão extremamente descontrolada, eles não têm sintoma, eles não têm dor de cabeça, não sentem vontade de vomitar e não sentem dor no peito. E o que acontece? A hipertensão, ao longo dos anos, ele vai agredindo o coração. Você imagina que a pressão ela tem que ser 12/8 ou até abaixo de 12/8 ali na parede do coração. E ele fica durante anos ali, fazendo com que a parede do coração fique forçada a bater com mais força. O que vai acontecer? O coração, a longo prazo, ele vai começar a aumentar de tamanho. Quando o coração começa a aumentar de tamanho, ele perde a capacidade de contração, ficando fraco. Então, o paciente hipertenso não raramente evolui com cardiomegalia, que é o aumento do tamanho do coração. E se essa cardiomegalia não for descoberta a tempo, muitas vezes num simples raio-x a gente já consegue descobrir. Mas se ela não for descoberta a tempo, o coração não vai dar conta de bater mais direito e a pessoa vai evoluir com insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Porque um coração grande, ele já não dá conta de bombear ali 60%, 70% de sangue para fora do coração. Vai passar a bater 30%, 40% de sangue só para fora do coração e o paciente vai começar a ter os sintomas da insuficiência cardíaca. E quando ele já passa a ter os sintomas da insuficiência cardíaca, é porque a doença já está avançada. Porque o coração já aumentou de tamanho e porque o coração dele já enfraqueceu. Outra coisa, a gente sabe que na maioria das vezes as lesões causadas no coração, elas são irreversíveis. Então, uma vez que você lesionou o coração, a gente faz um tratamento sim, mas para tentar fazer com que o coração não piore. Dificilmente, mesmo com medicamento, o coração que já está judiado, que já está machucado, ele vai melhorar. Às vezes acontece, é o que a gente chama de remodelamento reverso. Às vezes acontece, mas na grande maioria a gente faz o tratamento para tentar estabilizar a doença, tá? Outra doença, por exemplo, fora a hipertensão arterial, é o colesterol elevado. Ah, doutor, esses dias eu estava com uma pressão aqui no peito, senti uma dor no pescoço. Será que é colesterol aumentado? Não dá para saber, pessoal. O colesterol ruim, que é o LDL aumentado, ele também não dá sintoma, tá? Então você pode ter o LDL lá de 400, o que está entupindo as tuas artérias do coração, o que está acelerando o processo da aterosclerose. Você vai sentir alguma coisa? Não vai sentir. A hora que você sentir
né? Já vai ser porque tem um entupimento muito grande aqui das carótidas, por exemplo, que pode levar a um derrame, ou entupimento muito grande aqui dos vasos do coração, que é o que vai levar a infarto agudo do miocárdio, tá? Então, os sintomas vão aparecer num estágio tardio, a hora que as lesões do coração já estão avançadas, a hora que o colesterol já inflamou as suas artérias, já oxidou, já destruiu o endotélio e já está com o processo de aterosclerose formado, né? Com relação ao diabetes, a mesma coisa. O diabético, só aquele muito mal controlado, aquele que fica com os níveis de glicose ali acima de 200, vão passar a ter sintomas, né? Urina demais, urina toda hora, tem muita fome. O diabético do tipo 1 costuma perder peso, mas o diabético do tipo 2 é aquele que geralmente é obeso, é resistente à insulina. Mas durante muitos anos, se ele não cuida, se ele não descobre, ele passa assintomático. E a hora que vai ver, ele já perdeu metade do rim, já evoluiu para insuficiência renal. O diabetes é uma das doenças que mais enfraquece o coração, porque o excesso de glicose também vai destruindo as células do coração, então evolui para insuficiência cardíaca. O diabético também aumenta o processo da aterosclerose, ajudando a entupir as artérias do coração. Mas até que o rim não esteja funcionando ali menos de 30% do habitual, o paciente não tem sintoma. Até que o coração, então, não fique com uma insuficiência cardíaca avançada, o paciente não tem sintoma. Até que a tua glicose não fique extremamente descontrolada, o paciente não tem sintoma. Então você está vendo por que o paciente não procura o cardiologista para fazer a prevenção? Não é igual, você está com uma dor de dente, por exemplo. Você já quer procurar o dentista no outro dia, porque você está tendo dor, né? Então, a mensagem que eu quero passar para você é que você tem que fazer absolutamente ao contrário. Você não vai esperar o teu coração ficar doente para procurar o cardiologista. Por quê? Porque às vezes o primeiro sintoma pode ser fatal. Às vezes você está com a artéria do coração que ele está entupindo com o passar dos anos e você não sente nada. Daqui a pouco você está fazendo esforço, passou por um estresse, brigou com alguém, você vai lá e rompe o vaso do coração, entope a artéria do coração, você tem um infarto agudo do miocárdio e você morre. Já no primeiro sintoma. Por isso que a gente não pode esperar, gente. Uma grande gama das pessoas da população que infartam, elas nem chegam ao hospital com vida mais. Já chegam sem vida. Por quê? Porque não sentia absolutamente nada. Daqui a pouco tem uma dor súbita no peito e morre de repente. Você deve conhecer alguém, né? Que de repente, da noite para o dia, a hora que você foi encontrar com ele de manhã, ele já estava passando mal, ou a hora que você foi encontrar com ele de manhã, ele já estava até sem vida, né? Então é isso. E as doenças do coração, para as doenças do coração tem prevenção. Então, por exemplo, com um simples teste ergométrico que você faz, se tiver uma artéria do coração entupida, que vai entupir dali 3 anos, a gente já consegue descobrir. Às vezes, num simples eletrocardiograma, a gente já consegue descobrir inúmeras doenças que podem levar depois a doença grave do coração, como arritmias malignas. Num simples ecocardiograma no ultrassom do coração, a gente já consegue prever o risco da pessoa ter insuficiência cardíaca ou o risco dela ter um dia arritmias que podem levar à morte, tá? Então faça a prevenção. Fazendo a prevenção, a chance de você um dia ter o teu coração doente, ela reduz drasticamente. É claro que não chega a 0%, né? Mas você consegue reduzir drasticamente a chance de um dia você ter aí problema no coração, tá? Eu atendo aqui as pessoas e a grande maioria delas já vem com algum sintoma, ou com dor no peito, ou com falta de ar, ou com batedeira, ou já sentindo tontura e sensação de desmaio. Mas eu vejo pouca gente chegando aqui no consultório falando: não, doutor, eu não sinto nada, eu vim para fazer um check-up, para ver como é que está o meu coração. E, na verdade, deveria ser o contrário, né?
A grande maioria das pessoas deveriam vir no consultório sem sentir nada para fazer a prevenção. Isso que deveria ser o normal, isso que deveria ser o habitual. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam direitinho? Para quem ainda não sabe, eu estou agora aqui em Indaiatuba, São Paulo. Então, para você de Itu, Salto, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Americana, Limeira, você pode vir na Clínica Iano direto aqui para consulta presencial. Para você que mora um pouquinho mais distante, fora do estado de São Paulo ou mais para a região do norte, região do oeste, você pode agendar a sua consulta via telemedicina. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se inscreve no canal, pessoal. Eu não entendo porquê, mas só 20% de vocês que estão assistindo estão inscritos no canal. É um canal voltado para a saúde. Às vezes você se inscreve no canal aí que não vai te acrescentar em nada na sua vida e não está se inscrevendo no canal. Conteúdo gratuito e conteúdo voltado para a saúde. Quer assunto melhor que esse, pessoal? Tá? Para quem não sabe, também eu tenho meu curso Infartei e Agora. Esse meu curso Infartei Agora é voltado para pacientes que infartaram e querem aprender a cuidar do coração, mesmo após ter tido infarto. São 23 videoaulas, são 5 horas aí de aula para o infartado aprender ou reaprender a cuidar do seu coração. Tá bom, pessoal? Depois, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Não esqueçam também de compartilhar o vídeo. Toda vez que você compartilha o vídeo, você pode estar salvando uma vida. Então, se de repente uma pessoa procurar agora o teu cardiologista e fizer a prevenção sem ter o sintoma antes, às vezes você pode estar ajudando a salvar uma vida. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.